A Bíblia não caiu do céu, encadernada em couro preto com letras douradas. A Bíblia foi votada, foi decidida por um comitê de homens suados, gritando e discutindo num palácio de verão, sob o olhar vigilante de um imperador pagão que estava mais preocupado com a guerra civil do que com a verdade teológica. A imagem que você tem da cristandade primitiva, essa ideia romântica de uma fé unida e pura que desceu intacta dos apóstolos, é uma fantasia fabricada. A realidade histórica é que, no ano 325, a divindade de Jesus não era um fato estabelecido, era uma proposta submetida a debate parlamentar. Houve um momento, durante aqueles meses calorentos na cidade de Niceia, na atual Turquia, onde o cristianismo poderia ter tomado um caminho completamente diferente. Se a votação tivesse sido ao contrário, hoje você não rezaria a Jesus como Deus. Recordá-lo-ia talvez como um profeta exaltado ou um anjo menor. A fé que você conhece não é o resultado de uma revelação divina contínua, mas o produto de uma negociação política impiedosa, onde ganharam os que tinham o favor do exército romano. Imagine a cena. Não estamos numa igreja silenciosa, estamos no grande salão do Palácio Imperial. Há 318 bispos presentes, muitos deles mutilados, com órbitas oculares vazias ou mãos queimadas, sobreviventes das grandes perseguições romanas que tinham terminado há pouco. São homens duros, fanáticos, que sangraram pelas suas crenças. E agora, de repente, estão sentados em cadeiras douradas, com comida grátis e vinho, convidados pelo mesmo império que antes os matava. O ambiente é elétrico, tenso e perigoso. Não estão lá para se abraçar, estão lá para brigar. A igreja estava fraturada em 1000 pedaços. Em Alexandria pregava-se uma coisa, em Antioquia, outra, em Roma, outra diferente. Os sacerdotes brigavam nas ruas. Os padeiros discutiam teologia com os clientes enquanto amassavam o pão. O caos era total. E o anfitrião da festa, o imperador Constantino, não os reuniu por amor a Jesus. Reuniu-os porque precisava que o seu império parasse de brigar. Deu-lhes uma ordem simples: entrem em acordo, ou eu decidirei por vocês. O que aconteceu em Niceia não foi uma descida do Espírito Santo. Foi o nascimento da igreja como instituição de poder. Foi o momento em que se decidiu que livros se queimavam e quais se copiavam. Foi o momento em que se definiu quem era um cristão e quem era um herege criminoso. Antes de Niceia, o cristianismo era um movimento diverso, selvagem e orgânico, cheio de evangelhos diferentes e visões místicas variadas. Depois de Niceia, converteu-se numa corporação com um único credo, uma única lei e uma única espada para impô-la. A história oficial diz-nos que os bispos foram guiados por Deus para escolher a verdade. Mas as atas históricas e as cartas dos assistentes contam-nos uma história de subornos, ameaças, pressões imperiais e uma ignorância teológica alarmante por parte de muitos assistentes que simplesmente assinaram o que o imperador queria para poder voltar para casa em paz. Entender Niceia é entender a origem da sua própria mente. Se você é ocidental, a sua forma de ver Deus, o tempo e a autoridade vem deste evento. Aqui inventou-se a ortodoxia. Aqui criou-se o conceito de que existe uma única verdade correta e que tudo o resto deve ser eliminado. Hoje vamos abrir as portas desse salão, vamos ouvir os gritos, vamos ver como um imperador adorador do sol manipulou os bispos para criar uma religião híbrida que pudesse unificar Roma. Prepare-se para descobrir que o livro que você tem na sua mesa de cabeceira não é um fax enviado do céu,
mas a ata final de uma assembleia política onde editaram Deus e a sua mensagem para que servissem aos interesses do Estado. O que você vai ouvir pode te irritar, pode te assustar, mas garanto que fará você ver a cruz com olhos completamente novos. Para compreender a magnitude da manipulação, primeiro devemos despir o mito do homem que convocou a reunião, Flávio Valério Aurélio Constantino. A Igreja Católica e a Ortodoxa veneram-no quase como um santo, o 13º apóstolo. Mas o Constantino histórico era algo muito diferente. Era um general romano brutal, um estrategista político brilhante e, sobretudo, um devoto seguidor do Sol Invictus, o Sol Invicto. Não se confunda. Quando Constantino chegou a Niceia, não era cristão. De fato, não se batizou até ao seu leito de morte, anos depois, e apenas para garantir a limpeza dos pecados acumulados de uma vida de assassinatos, incluindo a execução da sua própria esposa Fausta e do seu filho Crispo. Durante o concílio, ele continuava a ostentar o título de Pontifex Maximus, o sumo sacerdote da religião pagã romana. Por que um sumo sacerdote pagão convocaria um concílio de bispos cristãos? Por pragmatismo puro. Constantino tinha acabado de ganhar uma série de guerras civis sangrentas e tinha se tornado o único dono do Império Romano. Mas o Império era um gigante com pés de barro, fraturado culturalmente. Precisava de uma cola. A velha religião romana estava morrendo, os templos estavam vazios, as pessoas já não acreditavam em Júpiter. Mas o cristianismo estava em ascensão. Era vibrante, tinha uma rede social incrível, cuidava dos pobres e os seus seguidores eram fanáticos dispostos a morrer. Constantino, como gênio político que era, viu na igreja não uma via de salvação para sua alma, mas uma ferramenta de controle para o seu estado. Uma igreja, um império, essa era a sua lógica. Se conseguisse unificar os cristãos sob uma única bandeira, teria um exército leal de súditos que obedeceriam não só por medo da espada, mas por medo do inferno. Mas havia um problema. Os cristãos não estavam unidos. Odiavam-se entre eles. As disputas teológicas estavam causando distúrbios nas províncias mais ricas, como o Egito. Para um ditador militar como Constantino, a desordem era intolerável. Então convocou o concílio não para descobrir a verdade teológica, mas para impor a ordem pública. Pagou a viagem dos bispos, alojou-os no seu palácio e cobriu-os de presentes. Imagine o impacto psicológico. Homens que anos antes eram perseguidos e viviam em catacumbas, agora comiam na mesa do homem mais poderoso do mundo. Constantino comprou-os com legitimidade. Em troca de proteção imperial e edifícios bonitos, a igreja entregou a sua independência. Quando Constantino entrou na sala do concílio, não vestia humildemente. As crônicas dizem que entrou coberto de ouro e pedras preciosas, com um manto de púrpura real, brilhando tanto que os bispos tiveram que baixar o olhar. Queria deixar claro quem mandava. Ele não sabia nada de teologia complexa. Não lhe importava se o filho era da mesma substância ou de substância similar ao pai. Essas distinções pareciam-lhe bobagens de intelectuais gregos. O que ele queria era uma assinatura no final do documento. Queria um credo universal que pudesse usar como lei. Durante as sessões, Constantino interveio ativamente. Se via que a discussão se alongava, sugeria soluções ou as impunha. Os bispos, deslumbrados pelo poder e temerosos de perder o favor imperial, cederam. É fundamental entender que Niceia foi um evento de Estado. A religião cristã foi nacionalizada.
O Deus dos pobres, dos marginalizados e dos pacifistas foi cooptado pela maquinaria de guerra romana. Constantino não se converteu ao cristianismo. O cristianismo converteu-se ao constantinismo. Fundiram-se os símbolos. O Cristo humilde começou a representar-se como um imperador num trono, com um halo solar, o símbolo do sol invictus, atrás da cabeça. A estrutura hierárquica do império copiou-se na igreja. O imperador em cima, os bispos como governadores, os sacerdotes como magistrados. Na ceia não foi o triunfo da fé, foi a rendição da fé perante o poder político. E o homem que presidiu a essa rendição foi um pagão brilhante que soube ver que a melhor maneira de controlar um povo não é com correntes, mas com dogmas. Agora entremos na briga, e digo briga literalmente. O conflito central de Niceia era entre dois homens de Alexandria, o bispo Alexandre e um presbítero carismático chamado Ário. Ário era, para os padrões modernos, um rockstar. Era alto, ascético, intelectual e um comunicador brilhante. Percebeu que os sermões chatos não chegavam às pessoas. Então começou a compor canções cativantes com as suas ideias teológicas. Os estivadores no porto, as mulheres no mercado e os viajantes nas tabernas cantavam os refrões de Ário. E o que diziam essas canções? Diziam algo que hoje soa herético, mas que naquele momento era a crença de metade da cristandade. Houve um tempo em que o Filho não existia. A tese de Ário era lógica. Se Jesus é o Filho de Deus, então teve que ter sido gerado. Se foi gerado, teve um princípio. E se teve um princípio, não é eterno como o Pai. Portanto, Jesus é a primeira e maior criação de Deus, mas não é o Deus Supremo. É um ser divino, sim, mas subordinado. É um Deus, mas não o Deus. Esta ideia ressoava com a lógica grega e com muitos textos bíblicos onde Jesus diz: o Pai é maior do que eu. Mas para o bispo Alexandre e o seu jovem protegido Atanásio, isto era blasfêmia pura. Se Jesus não é plenamente Deus, argumentavam, então a sua morte na cruz não tem valor infinito e não pode salvar a humanidade. Para eles, Jesus tinha que ser coeterno e coigual ao Pai. A tensão na sala era irrespirável. Quando Ário se levantou para explicar a sua posição, os bispos do bando oposto taparam os ouvidos gritando blasfêmia para não ouvir. Alguns rasgaram as vestes em sinal de luto teatral. A discussão tornou-se tão violenta que, segundo uma tradição histórica persistente e deliciosa, Nicolau de Bari, sim, o homem que inspirou o Papai Noel, levantou-se do seu assento, cruzou a sala vermelho de raiva e deu um soco na cara de Ário no meio do concílio. Imagine essa imagem. O Papai Noel agredindo um herege na frente do imperador romano. Constantino, escandalizado pela falta de decoro, tirou de Nicolau as suas insígnias de bispo e prendeu-o, embora depois tenha sido readmitido. Isto dá-lhe uma ideia do nível de espiritualidade do evento. Não era um debate acadêmico, era uma guerra de gangues com túnicas. Os seguidores de Ário, os arianos, pensavam que iam ganhar. Tinham lógica, tinham versículos e tinham popularidade. Mas subestimaram a manobra política dos seus oponentes. Alexandre e Atanásio sabiam que não podiam ganhar apenas com argumentos, então jogaram a carta do medo e da exclusão. Pintaram Ário não como um cristão com uma opinião diferente, mas como um destruidor da fé. Usaram termos filosóficos complexos para encurralá-lo. Foi um linchamento intelectual.
Constantino, vendo que a maioria, embora fosse por pressão, se inclinava para a posição de que Jesus era Deus, decidiu que essa seria a verdade oficial. Não porque os argumentos o convencessem, mas porque a facção anti-Ário era mais forte e organizada politicamente. O drama de Ário em Niceia é o drama da liberdade de consciência sendo esmagada pela maquinaria institucional. Ário representava um cristianismo mais racional, mais escalonado, mais compreensível. Os seus oponentes representavam o mistério, o paradoxo e o dogma absoluto. No final, Ário não só perdeu a votação, foi excomungado, exilado e os seus livros foram queimados. Mas o fascinante é que, embora tenha perdido em Niceia, a sua visão sobreviveu séculos, convertendo tribos inteiras como os godos e os vândalos ao cristianismo ariano. A heresia não morreu com um voto, mas naquele salão, sob os gritos dos bispos e o olhar de ferro de Constantino, estabeleceu-se o precedente de que a verdade se decide por maioria de votos e que o perdedor não só está errado, mas é um inimigo de Deus que merece ser agredido, silenciado e apagado. Uma das ideias mais errôneas sobre Niceia, popularizada por romances como O Código da Vinci, é que ali se escolheram os 4 evangelhos e se proibiram os outros. Embora historicamente o cânone bíblico tenha demorado mais tempo para se fechar oficialmente com concílios posteriores, como o de Cartago, Niceia assentou as bases ideológicas para a grande poda. No ano 325, circulavam dezenas de evangelhos pelo Mediterrâneo. Você tinha o evangelho de Tomé, o de Filipe, o de Maria Madalena, o de Judas, o dos egípcios, o da verdade. Cada comunidade cristã tinha os seus favoritos. Alguns retratavam um Jesus muito humano, outros um Jesus puramente espiritual que nem sequer tinha corpo físico. Era um buffet livre de espiritualidade. Mas para Constantino e os bispos ortodoxos, esta diversidade era um câncer. Não se pode governar um império com 50 versões diferentes da verdade. Você precisa de um manual padrão. A mentalidade que imperou em Niceia foi a da padronização. Favoreceram-se os 4 evangelhos que hoje conhece: Mateus, Marcos, Lucas e João. Não porque fossem necessariamente os mais antigos ou os mais precisos historicamente, mas porque eram os que melhor apoiavam a estrutura de autoridade da Igreja. Estes 4 textos punham ênfase na morte e ressurreição física de Jesus, contra os gnósticos que negavam a carne, e, crucialmente, estabeleciam uma linha clara de autoridade apostólica. Jesus escolheu Pedro, Pedro escolheu os bispos, e os bispos mandam em você. Os evangelhos que foram rejeitados, os chamados apócrifos ou gnósticos, tinham uma mensagem perigosa para o poder. O evangelho de Tomé, por exemplo, diz: o reino está dentro de ti e fora de ti. Quando vos conhecerdes a vós mesmos, então sereis conhecidos. Percebe a diferença? Tomé prega a autolibertação, a conexão direta com Deus sem intermediários. Não precisa de um bispo, não precisa pagar dízimos, não precisa do César, só precisa olhar para dentro. Essa mensagem é veneno para uma religião de Estado. Se Deus está dentro de você, para que serve a igreja? Por isso Tomé tinha que desaparecer. Por isso Maria Madalena, que desafiava o patriarcado, tinha que desaparecer. O critério de seleção não foi o que Jesus disse realmente, mas sim que textos nos servem para manter a hierarquia. Ireneu de Lyon, um bispo influente anterior a Niceia, já tinha dado o argumento lógico para ter apenas 4 evangelhos.
Como há 4 ventos e 4 pontos cardeais, é necessário que haja 4 pilares da Igreja. Essa é a profundidade do argumento. Numerologia mística, não análise histórica. Em Niceia, esta mentalidade solidificou-se. Criou-se uma fronteira artificial. O que estava dentro da lista era Palavra de Deus, infalível e sagrada. O que estava fora era lixo herético, digno do fogo. Roubaram-nos a riqueza do cristianismo primitivo. Ocultaram-nos a faceta mística, filosófica e rebelde de Jesus e deixaram-nos apenas com a faceta que era compatível com o Império Romano. Imagine uma biblioteca com 100 livros sobre um tema. Chega o governo, queima 96 e diz-lhe: estes 4 que sobram são toda a verdade. Os outros nunca existiram. Isso foi o que começou em Niceia. Uma lobotomia cultural. Ao eliminar os textos alternativos, eliminaram as perguntas incômodas. Criaram uma câmara de eco onde apenas ressoava a voz da ortodoxia. Quando hoje lê o Novo Testamento, não está lendo uma compilação neutra, está lendo a antologia dos vencedores. Está lendo os textos que sobreviveram à purga, porque eram úteis para construir uma instituição. Os textos que empoderavam o indivíduo foram enterrados na areia do Egito, esperando 1700 anos para voltar a ver a luz e contar-nos a outra metade da história. Chegamos ao ponto mais irônico e revelador de todo o concílio. Para resolver a disputa entre Ário Jesus é similar a Deus e Alexandre Jesus é Deus. Constantino exigiu uma definição precisa. Queria uma palavra técnica que não deixasse lugar a dúvidas e que atasse todos os bispos sob uma única bandeira. A palavra escolhida foi homoousios. É um termo grego que significa da mesma substância ou consubstancial. A ideia era declarar que a substância divina do Pai e a do Filho eram idênticas, sem divisão nem hierarquia. Mas havia um pequeno problema com esta palavra. Não está na Bíblia, em lugar nenhum. Nem nos Evangelhos, nem nas cartas de Paulo, nem no Antigo Testamento. Jesus nunca a usou. Os apóstolos nunca a usaram. De fato, era um termo emprestado da filosofia grega pagã e, para cúmulo, tinha sido usado anos antes por hereges gnósticos. Muitos bispos conservadores em Niceia estavam horrorizados. Como podiam introduzir uma palavra não bíblica no credo mais sagrado da Igreja? Isto é uma inovação, protestavam. Estamos contaminando a fé com filosofia humana. Tinham razão. Estavam reescrevendo a teologia baseando-se em metafísica grega, não na revelação judaica. Mas aqui é onde entra o punho de ferro de Constantino. Foi o imperador, provavelmente aconselhado pelo seu assessor teológico, Ósio de Córdoba, quem insistiu que se incluísse o termo homoousios no credo. Por quê? Porque era uma palavra armadilha. Era uma palavra desenhada especificamente para que Ário não pudesse assiná-la. Ário podia aceitar que Jesus era parecido a Deus, mas jamais que fosse a mesma substância. Constantino queria expulsar Ário, então forçou a inclusão da palavra venenosa. Quando chegou o momento de votar o credo de Niceia, os bispos encontraram-se perante um dilema. Assinar um documento que continha uma palavra suspeita e não bíblica, ou enfrentar a ira do imperador e ser exilados. A maioria, engolindo seus escrúpulos, assinou. Eusébio de Cesareia, o grande historiador da Igreja, escreveu uma carta à sua congregação, desculpando-se e tentando explicar por que tinha assinado algo em que não acreditava totalmente. Fiz isso pela paz, veio a dizer. É patético e revelador.
O dogma central da Trindade, a base sobre a qual se constrói todo o cristianismo moderno, definiu-se usando um termo filosófico pagão, imposto por um imperador não batizado e ratificado por bispos coagidos que preferiam a segurança política à pureza doutrinária. O homoousios é o monumento à intelectualização da fé. O cristianismo deixou de ser uma experiência de vida, seguir o caminho de Jesus, para se converter numa adesão intelectual a conceitos metafísicos abstratos. Já não importava tanto se você amava o seu próximo. O que importava era se você acreditava na consubstancialidade. Trocou-se a ortopraxia, agir corretamente, pela ortodoxia, pensar corretamente. E esse desvio, que começou em Niceia com essa maldita palavra grega, foi a causa de quase todas as guerras religiosas e divisões posteriores. Porque é fácil amar, mas é impossível que todos estejamos de acordo em definições filosóficas abstratas sobre a substância invisível de Deus. Ao dogmatizar o mistério, Niceia garantiu que a Igreja nunca mais teria paz. Se a imposição do credo foi um ato de violência intelectual, o que se seguiu foi violência real. Uma vez assinado o documento, Constantino emitiu um édito imperial que marca o verdadeiro fim da Igreja primitiva e o início da Igreja imperial. O decreto ordenava o seguinte: se alguém for encontrado ocultando um livro escrito por Ário e não o trouxer imediatamente para ser queimado, a pena por este crime será a morte. Leu bem: pena de morte, não excomunhão, não uma multa, não uma repreensão, execução capital. Por ter um livro, aqui nasce a Inquisição. Muito antes das torturas medievais, Niceia estabeleceu o princípio jurídico de que o erro teológico é um crime contra o Estado. O herege já não é apenas alguém enganado, é um traidor. É um vírus no corpo político do império. Constantino aplicou a mesma lógica que usava contra os inimigos militares. Se você derrota um general rebelde, mata a sua família e queima as suas bandeiras. Ário foi tratado como um general rebelde. Os seus livros, como a Thalia, foram procurados casa por casa e atirados às fogueiras. Por isso hoje não temos quase escritos originais de Ário. Apenas temos as citações que os seus inimigos fizeram para zombar dele. Foi uma damnatio memoriae, um apagamento sistemático da memória. Este édito mudou a psicologia do cristão médio. Imagine que é um fiel em Alexandria. Tem na sua casa um evangelho que gosta muito, ou um tratado diário que lhe parece sensato. De repente, chega a notícia de Niceia. Sabe que se o seu vizinho o denunciar, os soldados virão e cortar-lhe-ão a cabeça. O que faz? Queima-o você mesmo, ou enterra-o muito fundo. O medo converteu-se no guardião da ortodoxia. A unidade da Igreja não se conseguiu por convicção, conseguiu-se por terror. A Santa Madre Igreja armou-se com a espada de César. E não só se perseguiu os arianos. Este precedente abriu a caça contra todos: gnósticos, marcionitas e bionitas. Qualquer um que não se ajustasse exatamente à fórmula de Niceia estava em perigo. Criou-se uma cultura da delação. Os bispos começaram a usar o poder do Estado para esmagar os seus rivais pessoais, acusando-os de heresia. A diversidade do cristianismo primitivo, que era a sua maior riqueza, foi estrangulada. Impôs-se uma uniformidade cinzenta e temerosa. A queima de livros de Ário foi o ensaio geral para as grandes queimas de livros e de pessoas que viriam séculos depois. É doloroso pensar em quanta sabedoria se perdeu nessas fogueiras. Quantas perspectivas únicas sobre Jesus. Quantas interpretações místicas se converteram em fumo e cinza.
Nicéia ensinou-nos que a verdade é frágil e que pode ser destruída pela força bruta. Ensinou-nos que a história é escrita pelos que têm o isqueiro. Quando lhe disserem que a igreja sobreviveu pela proteção divina, lembre-se do Édito de Constantino. Sobreviveu porque matou a concorrência, literalmente. O ano 325 é a data de nascimento do totalitarismo religioso. A ideia de que o erro não tem direitos nasceu ali, entre os aplausos dos bispos que celebravam a queda de Ário, sem perceber que, ao convidar o império a executar os seus inimigos, estavam vendendo a sua própria alma ao diabo. Mas Constantino não queria apenas eliminar os hereges, queria fundir os seus súditos. Tinha milhões de pagãos adoradores do sol e milhões de cristãos adoradores de Jesus. A sua solução genial? Misturá-los. Nicéia foi o laboratório desta alquimia religiosa. Um dos pontos-chave do concílio foi fixar a data da Páscoa. Até aquele momento, muitas igrejas orientais celebravam a Páscoa no mesmo dia que a Pessach judaica, 14 de Nissan, caísse no dia que caísse. Constantino odiava isto. Era um antissemita visceral. Na sua carta às igrejas, após o concílio, escreveu: "É indigno que na mais santa das festas sigamos os costumes dos judeus. Não tenhamos nada em comum com essa gente detestável." Assim, Nicéia decretou que a Páscoa cristã se separasse para sempre do calendário lunar judeu e se celebrasse sempre ao domingo. Por que domingo? Porque era o Dies Solis, o dia do sol, o dia sagrado de Constantino e dos adoradores de Mitra. Antes disto, muitos cristãos guardavam o sábado Shabat ou reuniam-se diariamente. Mas Constantino oficializou o domingo como dia de descanso imperial no ano 321 e Nicéia ratificou-o eclesiasticamente. Foi uma jogada de mestre de marketing. Os pagãos podiam continuar a adorar o sol no seu dia sagrado e os cristãos adoravam o seu sol da justiça, Jesus, no mesmo dia. Todos contentes, todos unidos. Este sincretismo foi sistemático. A data do nascimento de Jesus, que ninguém conhecia, fixou-se eventualmente a 25 de dezembro, coincidindo com o Natalis Solis Invicti, o nascimento do Sol Invicto e as festas saturnais. A iconografia mudou radicalmente. Jesus deixou de ser o bom pastor com uma ovelha ao ombro, uma imagem humilde, e passou a ser o Pantocrator, o governante do universo, sentado num trono, vestido como um imperador romano, com a mão levantada num gesto de autoridade que copiava as estátuas dos Césares. Os templos cristãos começaram a construir-se como basílicas romanas, edifícios da corte real. O incenso, que antes se usava para o imperador, começou a usar-se no altar. As vestes dos sacerdotes copiaram a moda dos oficiais romanos da época. O que saiu de Nicéia foi um híbrido, um cristianismo solar. A teologia era cristã, mas a embalagem, os rituais, as datas e a estrutura de poder eram pagãos romanos. Constantino não cristianizou o império, imperializou o cristianismo. Diluiu-o para torná-lo digerível para as massas. Introduziu o cavalo de Troia do paganismo dentro da cidade de Deus, e funcionou. A igreja cresceu explosivamente porque agora era a religião da moda, a religião do poder, a religião fácil que se adaptava às festas que as pessoas já amavam. Mas o preço foi a perda da identidade judaica original de Jesus. O rabino Yeshua converteu-se no Deus Sol helenizado. Cortaram-se as raízes hebraicas.
Demonizou-se tudo o que cheirasse a judaísmo, como o sábado ou a Páscoa originária. Niceia foi o grande divórcio. A igreja disse à sua mãe, o judaísmo: não te conheço, agora o meu pai é Roma. E esse pai adotivo vestiu-a com roupas de púrpura, pôs-lhe uma coroa de ouro e ensinou-a a matar os seus inimigos, algo que o carpinteiro de Nazaré jamais teria aprovado. A paganização não foi um acidente. Foi a estratégia de sobrevivência desenhada no concílio. Viajamos através da fumaça e dos espelhos do ano 325. Vimos a política, a violência, a manipulação da linguagem e a fusão de religiões. Agora, olhe para a sua Bíblia de novo. O que você tem nas mãos é a versão do editor. É o resultado final de um processo de seleção onde os perdedores foram silenciados. O credo que se recita nas missas hoje, o Credo de Niceia, é um documento de guerra. Cada frase foi desenhada para atacar uma heresia específica, para excluir um grupo específico, para consolidar um poder específico. Não é uma oração neutra, é uma declaração de vitória política. Se os bispos tivessem votado diferente naquele dia, se Ário tivesse sido mais persuasivo ou se Constantino tivesse preferido a lógica unitária, o mundo seria irreconhecível. Talvez o Islã nunca tivesse surgido, pois Maomé reagiu em grande parte contra a ideia da trindade e a divinização de um homem, coisas que Niceia dogmatizou. Talvez as guerras religiosas da Europa não tivessem ocorrido. É vertiginoso pensar como um punhado de votos numa sala da Turquia há 1700 anos definiu a arquitetura mental de bilhões de pessoas até hoje. Niceia ensina-nos uma lição dura, mas necessária. A religião organizada é, inevitavelmente, uma estrutura humana. Está sujeita às mesmas corrupções, ambições e erros que qualquer parlamento ou corte real. Buscar Deus nos decretos dos concílios é buscar água no deserto. Os concílios definem dogmas, traçam fronteiras e constroem muros, mas o Espírito sopra onde quer, como disse o próprio Jesus. O Espírito não cabe numa palavra grega como homoousios. O Espírito não precisa da aprovação de um imperador para ser real. A verdadeira busca espiritual implica ir além de Niceia. Implica escavar debaixo das camadas de tinta dourada que Constantino pôs na fé. Implica ler os evangelhos que proibiram. Implica perguntar-se o que ensinava Jesus antes de o converterem no Deus do Império. Implica recuperar o Jesus histórico, o Jesus judeu, o Jesus místico e libertá-lo da jaula de ouro que lhe construíram no ano 325. A igreja ganhou em Niceia, mas talvez Jesus tenha perdido. E a nossa tarefa, como buscadores da verdade, é encontrá-lo de novo, não nos palácios do poder, mas nas margens, no silêncio, na liberdade de consciência que eles tentaram matar e não conseguiram. Se esta viagem às origens ocultas da sua fé o fez questionar o que pensava saber, então cumprimos o nosso objetivo. A verdade não teme a investigação. Apenas a mentira precisa de censura e pena de morte para se sustentar.